conforme prometido, nós iremos trabalhar um pouco com a teoria de soluções de uma equação de uma EDO, pois eu percebi que eu estava pausando muitos exemplos para fazer comentários a respeito da solução que eram fora da linha do exemplo, só que precisava daquele conteúdo. Então a gente vai abordar uma série de vídeos teóricos a respeito da solução, para que quando nós trabalharmos com o exemplo, estejamos claros com todas as ideias, ok? Então primeiramente a gente vai voltar a falar da solução de uma EDO. Eu já defini o que é a solução de uma EDO. Se vocês olharem lá na definição, é basicamente a mesma que está aqui. A gente vai fazer um comentário breve e cada vídeo a gente vai abordando um tópico adiante. Pois bem, por definição, guys, o que é uma solução? Aqui nós temos solução de uma equação diferencial. Antes de mais nada, uma coisa extremamente importante que está ligada à solução é o intervalo. É um intervalo que a gente vai chamar de intervalo de definição da solução. Então, por que o intervalo? Vou explicar. Acontece que uma EDO, ela envolve derivadas. E nós sabemos lá do cálculo 1 que toda função que é derivável, ela é contínua. Então, por envolver derivada, a função tem que ser contínua em um intervalo, que é o intervalo de derivação. Então, sempre que eu for falar de uma solução de uma função, eu vou estar ligado a um intervalo. Intervalo e não pedaços ou uniões de intervalos. Para efeito de exemplo, eu vou pegar a função φ de x, só para entenderem melhor, ainda vou falar da solução, mas para a gente entender melhor a questão de intervalo. A função φ de x 1 sobre x, perceba que é uma função que está definida na união do intervalo de menos infinito a zero e 0 até mais infinito, que é os reais menos o zero. Essa função está definida nos reais, exceto aqui no zero. Então, o zero quebra a reta em dois intervalos. Portanto, guys, essa função ela não pode ser definida sem estar vinculada ao intervalo. Ela não vai ser solução de uma EDO em todo o seu domínio. Em todo o seu domínio, ela não será solução de uma EDO. Por quê? Porque o domínio dela não é um intervalo. O domínio dela é a união de dois intervalos. Então, se essa função satisfazer uma equação diferencial, o que você pode dizer que é solução? Vamos supor que essa função satisfaça uma equação diferencial para todo x do seu domínio, ou seja, tanto x negativo quanto x positivo. Então, se essa função satisfazer toda a equação, o que a gente vai poder dividir é em duas soluções. A solução φ de x nesse intervalo e a solução φ de x para esse intervalo. Então, ou seja, a gente vai quebrar em duas soluções. Então, importante estar sempre associando a função ao intervalo onde satisfaz aquela equação. Esse intervalo, eu vou já batizar o nome, a gente vai dar o nome de intervalo definição, eu quero escrever mais adiante. Mas, guys, então o que é uma solução de uma equação diferencial? Uma solução de uma equação diferencial em um intervalo, é o quê? Toda função é uma função, claro, tem que estar definida nesse intervalo, ou seja, esse intervalo tem que fazer parte do domínio. Ele não precisa ser todo o domínio, ele basta fazer parte do domínio. Que nem aqui, a solução poderia ser nesse intervalo aqui, que faz parte do domínio da nossa função. Então, elas têm que estar definidas nesse intervalo, também é óbvio, né? Não vai fazer sentido eu disser que essa função é solução nesse intervalo se ela não está definida nesse intervalo. Para quem não lembra, nós dissemos que uma função está definida em um intervalo quando eu posso calcular a imagem, todos os valores daquele intervalo. Ou seja, vai existir a imagem de x, o φ de x, para todo x pertencente a esse intervalo.
Então, tem que ser uma função definida nesse intervalo, claro, que tem pelo menos n derivadas contínuas. Por que tem que ter n derivadas? Porque essa derivada para uma equação de ordem n tem que ter n derivadas para fazer sentido, já que a gente vai derivar. Obviamente, se a equação é de ordem 2, a minha solução só precisa ter até 2 derivadas. Nós exigimos também, guys, continuidade nas derivadas, tá? Para o que a gente vai fazer, a gente vai exigir continuidade. Então, além de existir as tais derivadas até a ordem n, elas devem ser o quê? Contínuas. Nesse intervalo, tudo que é feito no intervalo. O que mais? As quais, aí vem a parte que é a parte de satisfazer a equação. As quais, quando substituídas, as derivadas, em uma equação diferencial ordinária de ordem n, reduz a uma identidade. Isso aqui eu já comentei, ou seja, para ser solução, obviamente tem que satisfazer a equação. Ou seja, está aqui minha equação, o igual um lado e outro. Substituo na equação a função e todas as derivadas. O lado esquerdo e o lado direito tem que ser o quê? Iguais, que é o que a gente chama de identidade. Então, diferente de uma equação algébrica comum, onde a solução lá basta ser um número que satisfaz a equação algébrica comum. Na equação diferencial, não basta só uma função satisfazer a equação. Além da função satisfazer a equação, nós temos que analisar o quê? O intervalo. Nós temos que analisar o intervalo, ela tem que satisfazer nesse intervalo e tem que analisar todas as derivadas, ela tem que ter todas as derivadas. É claro que quando nós utilizamos técnicas de encontrar soluções, as soluções que normalmente nós encontramos já são funções que têm todas essas derivadas. Ok? Guys, eu vou deixar para falar sobre o intervalo de definição mais adiante, em outro vídeo. Então eu só queria deixar um pouco mais claro a respeito das soluções. Por muitas vezes a gente vai estar vinculado solução e intervalo do lado. Vai ter algumas vezes que a gente não vai se preocupar muito com o intervalo. Eu acho que teve alguns exemplos que a gente olhou apenas esse aqui esquece, tá? Esse aqui eu acho que a gente olhou apenas mesmo para a função como solução. A gente não tratou do intervalo. Mas de modo geral a gente vai ter essa preocupação. Então é isso. Thanks.